Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Hoje a gente vai conversar sobre os impactos das diversas crises geopolíticas que a gente está vivendo ao longo dos últimos anos, na agropecuária como um todo, aqui na economia brasileira, e tentar entender um pouco os impactos e possibilidades da agro brasileira, da agropecuária brasileira, serem afetados por essas questões que a gente está vivenciando, especialmente com mais intensidade ao longo da última década. Guerra da Ucrânia em 2022, isso é uma guerra que afetou o agro brasileiro da parte dos custos. A gente viu os fertilizantes subirem com muita intensidade no primeiro momento, depois normalizaram. A gente tem hoje esses preços muito mais próximos do que eram antes da guerra começar. E essa guerra, de certa forma, acabou não impactando de forma perene, de forma duradoura, a economia brasileira. A gente viu agora o cenário no Oriente Médio também começar a ficar mais tenso, especialmente com a guerra de Israel e Irã, que tem um impacto de preço de petróleo potencial e impacto no final de combustível, com a possibilidade do preço da gasolina e do diesel subirem por conta disso. Mas, de novo, aqui a gente teve um cenário de piora momentânea, e que, eventualmente, dado o cenário que a gente tem hoje, uma tentativa de solução de todos os lados para que a guerra acabe sendo moderada, a gente entra num cenário, do ponto de vista do Oriente Médio, que não dá para ver os preços explodirem. E que, se eventualmente isso acontecer, vai ser no curto prazo. E a tendência, olhando para o segundo semestre especialmente, já tem um cenário de preço de petróleo mais baixo, basicamente porque a demanda mundial está fraca, a gente está no cenário de desaceleração da economia do mundo, muitos países estão produzindo muito petróleo hoje, então tem um cenário que os preços não tendem a ser muito afetados. Então, toda essa questão geopolítica muito tensa que a gente está vendo acontecer lá fora no mundo e que traz essa instabilidade, em que alguns momentos podem afetar a economia brasileira, como a gente viu acontecer no caso dos fertilizantes em 2022, na verdade, como o Brasil está muito fora de toda essa discussão, a gente está numa parte do mundo que não tem questões graves do ponto de vista geopolítico, e a gente tem ativos importantes de commodities e ativos renováveis, de energia renovável. O Brasil acaba tendo um potencial de longo prazo positivo por conta disso, né? O mundo em tensão olha o Brasil como um país que tem uma estabilidade geopolítica histórica e que provavelmente vai continuar tendo. Então, ao longo dos próximos anos, esses conflitos podem eventualmente trazer alguma repercussão momentânea na nossa economia, como a gente viu acontecer especialmente na guerra da Ucrânia. Mas a tendência é a gente continuar sendo um grande produtor e exportador de commodities agrícolas, a despeito dessas turbulências todas que a gente está vendo no mundo como um todo. Quanto mais incerto, instável o mundo se encontra, mas esse mundo quer buscar lugares e países que tenha essa estabilidade. E o Brasil hoje, do ponto de vista geopolítico, é um desses países. Então, olhando para frente, o cenário lá fora que está muito tenso tende a não impactar negativamente o agro brasileiro. A gente vai continuar sendo ainda um grande produtor e um grande exportador ao longo dos próximos anos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.